O texto que está marcado no nosso ordem de culto é Isaías 42:3. Mas depois que o boletim estava impresso, trabalhando na mensagem, refazendo, eu vi que deveria ser 42, de 1 a 3, e depois Mateus 12:20. Então, Isaías 42, eu vou ler de 1 a 3, e depois o texto correlato no Novo Testamento de Mateus 12:20. Eu peço que se coloque em pé, por favor. Isaías 42, de 1 a 3. O Senhor Deus diz: aqui está meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Agora, por favor, em Mateus 12:20. É uma repetição do texto que eu li, começa no versículo 18. Mas eu vou ler apenas o final, que é o versículo 20. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Em Mateus, o texto de Isaías é aplicado a Jesus. Quer sentar, por favor. Nós precisamos entender o que está motivando o texto de Isaías, o que está acontecendo. Quando esse capítulo 42 foi escrito, o povo estava vivendo no cativeiro na Babilônia há 70 anos. Esse texto, para ser bem entendido, deve ser encaixado depois de 2 Crônicas 36. Em 2 Crônicas 36 está a segunda grande desgraça nacional, que é a destruição do Reino do Sul, Judá. O reino fora dividido em dois. E em 2 Reis 17 está a primeira desgraça, que é a aniquilação do Reino do Norte. Israel deixou de existir. Em 2 Crônicas 36, o Reino do Sul, Judá, é invadido, destruído, o templo incendiado, a arca se perdeu, na hora de Indiana Jones que a procura, ela sumiu na destruição do templo. Não só leva 200.000, 150 foram levados como escravos. O cerco à cidade havia durado alguns meses, e segundo lamentações, houve um impacto algo terrível. Jeremias descreve a nobreza fuçando no lixo buscando comida, relata cenas de canibalismo, e ele é bem explícito: as mulheres piedosas cozinham seus próprios filhos. O povo foi levado, agora está há 70 anos na escravidão, fora do seu tempo. É um povo certo. A gente foi composto por Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, dos Assentanos, nos caldeiros que não havia, penduramos as nossas harpas, e chorando nos lembrávamos de Sião. E os que nos levaram contigo diziam: cantamos outros cânticos de Sião, mas como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? E depois de 70 anos de sofrimento, de amargura, fracasso nacional, aparece o profeta. Consolai o meu povo, começa a segunda parte de Isaías. Por isso que esta parte de Isaías é chamada de livro da consolação. É uma mensagem de consolação. A nação foi crescer por causa da idolatria, da feitiçaria, do banditismo,
da corrupção social, da exploração do pobre, da decadência moral, do oferecimento de sacrifícios humanos, e agora está pagando. Se no caso de Deus olhar e dizer assim, pessoal, peraí, nós tínhamos feito um acerto, nós tínhamos um compromisso, vocês quebraram, vocês desceram os padrões mais baixos, até sacrifício de gente vocês me ofereceram. Olha, eu estou por aqui com vocês, que eu não quero mais. Então sabe o povo, mas ele vem atrás. Ele vai atrás do povo que está na cativez. O povo está pagando, mas ele vai atrás. Ezequiel vai antecipar a isso. O livro de Ezequiel começa com uma estranha visão que o engraçado sondando quem disse que era uma nave espacial, mas em que Ezequiel vê que a glória de Deus sai lá de Jerusalém e vem para Babilônia. Ele não tem que fazer nada lá em Jerusalém. O povo não está lá. O povo está na Babilônia. Ela vem atrás do povo. Ezequiel já sinalizara isso, de que Deus estava para vir atrás do povo. É curioso que às vezes nós pensamos em coisas portentosas para a glória de Deus. E a Bíblia vai ensinando que a glória de Deus vai com as pessoas, vai com o seu povo. Ele vai atrás. A figura é esta. Ele vai atrás de fracassados. Ele busca os fracassados. Eles fracassaram feio. Se lerem segundo Crônicas 33, 34, 35 e 36, nesses 4 capítulos verão o resumo da decadência espiritual de Judá. E ao invés de dizer, chega, Deus vai atrás. Ele procura essas pessoas que fracassaram. Daqui nós vamos a Mateus. Lá está a nação mais uma vez fracassada. Ela não está em terra estranha, ela está na sua terra. Mas tem um dominador, tem um adversário. Ela está dominada. Eu não sei se o pior é ser levado em cativeiro, ou o pior é estar na sua própria terra dominado por estrangeiro, que lhe diz o que fazer, que impõe a sua moeda, que impõe a sua língua, que impõe a sua cultura. Mas vai estar a nação fracassando. E Mateus aplica isso a Jesus. Mais uma vez, Deus vai atrás dos fracassados. Eu queria que nós passássemos nisso nesta manhã, porque, às vezes, nós somos muito sem misericórdia. Algumas igrejas não praticam disciplina como os crentes que falam, praticam vingança. E, ao invés de disciplinar e recuperar a pessoa, venha como uma leprosa espiritual que bane do seu rol e de quem não quer nada. Ainda é agravante, pelo menos lá na Babilônia, o povo chorava, como está no Salmo 137. Aqui não. Aqui o povo chora numa arrogância, a ponto de os fariseus dizerem a Jesus, olha, nós não somos filhos da prostituição, nós temos um pai que é Abraão. E a nação julgava que tudo estava bem, mas precisava de um libertador. Mateus, ao aplicar esta passagem de Isaías, a pessoa de Jesus Cristo, mostra que ele é um libertador, não político, um libertador espiritual. Eu creio que todos nós já convivemos com falhas na vida. A falha do pecado, de não alcançar o padrão de Deus para a nossa vida, de ficarmos abaixo daquilo que se esperava de nós. Um dos hinos mais bonitos do cantor cristão, ao findar o labor desta vida, quando morto ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Foi composto por um homem que se afastou do Evangelho e andava pelas ruas de São Paulo como um alcoólatra, como um bêbado. E um dia ele parou na porta da primeira igreja batista de São Paulo. E o hino estava sendo cantado. E ele chegou alcoolizado ao lado do pastor, que era um médico. Aliás, a igreja tinha 2 pastores e os 2 eram médicos. E disse, bonito hino, né? O pastor olhou para ele e disse, isso fui eu que compus. O pastor olhou para ele como quem disse, mais um. Mas depois ele se identificou e mostrou. E o pastor trabalhou com ele, a igreja trabalhou com ele.
E, realmente, ele fez o que disse no mínimo. Antes, na última hora, ele voltou, se reconciliou e morreu na igreja. Morreu no Evangelho. Mas para muita gente, nunca mais vamos cantar o hino deste homem. Uma vez uma pessoa me disse isso, que não tolerava fulano de tal, porque fulano de tal havia caído em pecado. Eu disse, rasgue todos os salmos de Davi da sua vida. Pegue as 2 cartas de Pedro, tire as 2 cartas de Pedro da sua vida. Jogue fora. Pegue os livros de Moisés, o Pentateuco, jogue fora. Porque ele também falou. Ele não descarta os que fracassam. Ele busca os que fracassam. Em Ezequiel, agora, foi atrás do povo. João 1,14 diz isso, que a glória de Deus veio aos homens na pessoa de Jesus Cristo. Eu venho dizer isso nessa manhã. Deus procura fracassados, Deus não procura sábios. Quando ele disse, figura de retórica, não. Está lá em 2 Coríntios 4,7. Porque é que Deus procura as pessoas que fracassaram. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. E numa mensagem de domingos atrás eu disse isso, muitos de nós queremos ser vasos de ouro. E Deus não usa vasos de ouro, Deus usa vasos de barro. Porque a glória, a beleza, não deve ser do recipiente, mas do conteúdo. Você está enfraquecido na fé? Você caiu? Você está vivendo abaixo daquilo que sabe que deveria viver? Tecnicamente, no nosso igreja, você está em pecado, como se todos nós não fôssemos pecadores, mas você está em pecado. Você julga que é indigno da igreja de ocupar cargo, uma função, até mesmo de orar, de vir à igreja? Deus procura por você. É de gente assim que ele anda atrás. Nós vamos ficar, porque nós não queremos nos centrar em Israel, em como é que Mateus viu que isso se aplicava a Jesus. Então, vou fazer 2 afirmações neste texto, agora aplicado na pessoa de Jesus. Esta primeira é que Jesus se compadece dos fracassados. Eu li o texto na linguagem de hoje, mas a versão tradicional de Almeida diz assim, não apagará o borrão que fumega e não esmagará a cana quebrada. Essa figura é usada por Mateus para Jesus. Eu podia ter um borrão, uma tira de lamparina. Até fui lá no mercado municipal e comprei uma lamparina. Para quem nunca viu uma lamparina, mostrou que é uma lamparina. Depois eu vi o preço da lamparina e falei, não vou comprar. Depois eu não vou usar a lamparina. Os antigos já viram lamparina. Quem é novo nunca viu lamparina, entra na internet e veja como é lamparina. Pronto, está resolvido. Mas quando aquele pavio ficava velho e era de tira de algodão, ele não iluminava mais nada. Até porque ele era cingido com azeite. Então, ele começava a enfumaçar o ambiente. Ele não produzia claridade, ele produzia fumaça. A luz clareia e a pessoa vê, a fumaça intoxica. E as casas não tinham janelas, elas eram todas fechadas, quando muito com um buraco lá em cima para sair o ar. O ar viciado. Então aquela lamparina que não iluminava nada e só fazia fumaça para intoxicar as pessoas, simplesmente tinha um destino. A pessoa ia lá, apagava dentro de casa ou dentro da casa, tirava o morrão, o pavio e jogava fora. Não serve para nada. Não está iluminando nada, só faz fumaça, então joga fora.
Nós somos a luz do mundo, mas às vezes não temos luz nenhuma, só temos fumaça. E quando a lamparina só faz fumaça, joga fora, não tem nenhuma utilidade. Não é reciclagem. E a outra é o cana quebrado. A palavra cana é a mesma palavra para bengala. Aqueles que usam bengalas, ou que precisaram usar bengala porque quebraram perna, ou porque tiveram uma crise reumática, sabe o que é bengala? A pessoa não se apoia. Se a bengala está quebrada, agora se apoia, brucutu, vai para o chão. Não adianta bengala quebrada. O que a maioria faz com a bengala quebrada? Joga fora. Então, na só tinha 2 propósitos. Um era iluminar o mundo com a luz de Deus. E não estava iluminando, está fazendo fumaça. E segundo, servir de apoio ao projeto de Deus para o mundo. E não estava servindo. É a mesma coisa conosco. Estamos no mundo como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, para iluminar o mundo com a mensagem do Evangelho. Mas às vezes fazemos fumaça e não temos fogo. Estamos aqui também para servir de apoio ao propósito de Deus. Deus tem um propósito para este mundo. Mas a semelhança daquele que possui de uma bengala que está quebrada, se Deus se apoiar em nós, estará nele. E aí vem Isaías e vem Mateus e diz que Deus e Jesus Cristo não destrói os que fazem. Eu sou um crente muito relaxado, a minha vida espiritual está muito fraca, eu não estou vivendo a altura dos padrões de Deus, eu só estou fazendo fumaça. Ou ninguém pode se apoiar em mim porque eu sou como uma bengala quebrada. Ele não descarta. Muitos de nós temos o conceito de um Deus feroz, espreitando por nossas falhas para nos aniquilar e para nos destruir. Escreveu no livro Pensar e Lenha. A lenha vai descer. E às vezes vem a sensação de culpa. É uma das coisas com que eu mais lido é esse sentimento de culpa de crentes que cometeram uma falha em determinado tempo, 5, 10, 15 anos, e continuam atormentados, dizendo, eu errei lá atrás. Deus já se perdoou, mas elas não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas a gente que nunca se apropria do perdão, porque fez fumaça lá atrás, porque quebrou a bengala lá atrás, continua se lamentando. Ou porque está fazendo fumaça agora, ou está com a bengala quebrada agora. Então, fica pensando, eu não tenho nenhuma utilidade, Deus não tem nada comigo. Quando Mateus aplicou essas figuras a Jesus, Mateus quis mostrar que ele não é feroz, ele não mata o fraco, ele não aniquila o enfraquecido. Lembre-se de Pedro. Todos os seguidores de Jesus caminharam, mas Pedro foi o que fracassou à parte de Judas, que era concurso, o que mais vergonhosamente fracassou. E quando os dois se encontram na praia, era simplesmente para Jesus dizer, Pedro, que papelão, hein? Sim, senhor, hein, Pedro? Eu batalho com você. Mas ele simplesmente se dirige e 3 vezes pergunta se Pedro ama. E nas 3 vezes que Pedro diz que sim, ele diz, pastoreia as minhas ovelhas. No direito semita, a repetição tríplice de um compromisso, uma declaração que era triplicada na sua enunciação, significava um compromisso que não podia ser quebrado. Por exemplo, o casamento judaico estabelecia o estatuto do divórcio. Mas se um homem dissesse 3 vezes que estava abdicando do estatuto do divórcio, ele não poderia ser valer dele em tempo nenhum. O que faz Jesus? Pedro fracassou e 3 vezes ele faz a pergunta, tu me amas? E 3 vezes dá uma tarefa a Pedro. Ele, Pedro, agora tem um vínculo indissolúvel que não será quebrado nunca. Ele foi atrás de Pedro, ele se encontrou com Pedro e recuperou tudo. Se não há reciclagem para pavio queimado e para bengala quebrada, Deus é especialista em reciclar crente fracassado. Deus é especialista em levantar gente que acha que porque falhou uma vez, nunca mais vai poder ser útil.
Se você ama um pavio só fazendo fumaça, ou se você é uma bengala quebrada para as pessoas que você não tem valor, para Deus você tem. Ele pode recuperar você, porque ele se compadece dos fracassados. Ele não rejeita, ele aceita. Essa é a primeira afirmação. Jesus se compadece dos fracassados. E o segundo, Jesus transforma os fracassados. Porque só compadecer não adianta muito. Lá em Isaías 42, o servo transformaria a nação. Essa figura do servo é uma das mais belas de toda a Bíblia. Desculpe o meu pedantismo, a minha dissertação de mestrado em teologia, correu pela figura do servo sofredor em Isaías. Quem é ele? Que figura fantástica! Mais impressionante figura do Antigo Testamento. Alguém misterioso que levantaria a nação e a levaria de volta ao seu momento de glória. No Novo Testamento, é Jesus quem vem para transformar a nação. Ele vem para transformar e não para aniquilar. Se, por exemplo, conhecemos a história da mulher samaritana em João 4. Ela foi buscar água. Os poços daquela época não eram como os poços de hoje. Lá tem uma manilha, e o poço tem alguns metros de profundidade, e o tanto. Não. Esse chamado poço de Jacó, as gravações mostraram que era um poço enorme, com uma descida em caracol, até lá embaixo, onde se chegava ao lugar em que havia água. Não havia como puxar com corda. A pessoa tinha que descer com um cântaro e descer uns 30 metros por aquelas rampas até pegar a água. Então, de manhã, todas as mulheres iam para lá. Porque é de manhã que se pega a água. Porque vai se lavar a louça, vai se fazer o almoço. Mas a mulher samaritana vai pegar água à tarde, meio-dia. Já leram nisso, prestaram atenção? Ela foi buscar água meio-dia. Meio-dia ninguém ia buscar água. Quem é que vai buscar água meio-dia? Mas ela foi meio-dia, porque meio-dia ninguém ia. Era a hora que ela podia ir. Afinal, ela era a fêmea fatal, a mulher fatal. Já havia roubado o marido de algumas mulheres. Não era bem visto. Qualquer homem também tivesse bom senso quando visse aquela mulher e dizia assim: eu vou fingir que não vi, porque senão eu vou ter problemas em casa. Se alguém disser que me viu conversando com ela, quando eu chegar em casa a vassoura vai cantar. Quando ela era evitada pelas mulheres, evitada pelos homens, ela era disparada todo dia, a hora que ninguém pegava. Mas Jesus foi, parou e conversou com a mulher. E usou a mulher como instrumento para produzir um movimento de conversão em Samaria. Em João 8 encontramos uma mulher que o liberalismo judaico já queria apedrejar. Na lei, Moisés mandou que as mulheres sejam apedrejadas. Jesus restaura aquela mulher. Depois ele entra em Jericó. E lá está Zaqueu. Zaqueu era daqueles que se sentiriam à vontade no meio de alguns políticos nossos. Fez carreira fácil. Ganhou dinheiro. Não havia ainda escravidão, mas ele não precisava. Ele era bem conhecido. E no meio de tanta gente boa, Jesus olha para Zaqueu e diz: a sua casa que eu vou ficar. Tanto a sociedade como a igreja tem o mesmo padrão. É inútil, joga fora. Nós jogamos coisas inúteis fora. Eu tenho pavor de ficar com coisa quebrada em casa. Eu jogo fora. No curso de administração que eu fiz, quando eu era administrador educacional, então o administrador disse: todo papel que ficar na sua mesa por uma semana, jogue fora. Você não precisa mais ver. Eu passei a fazer isso. Só que eu descobri que no 8º dia eu precisava do papel que tinha jogado fora no dia anterior. Mas nós jogamos as coisas fora. Que quebram.
foi uma pequena digressão. Uma vez que foi um liquidificador nosso. Ele ficou pronto, consertar o liquidificador. O conserto do liquidificador ficava em R$40. O novo ficava em 32. Eu vou falar. Não tem sentido. Consertar e ficar com uma coisa velha. Compra outra. Nós nos descartamos. E às vezes, nós olhamos para pessoas e dizemos: aquela pessoa pecou. Aquela pessoa fracassou. E nós queremos jogar a pessoa fora. E Deus nunca joga pessoas fora. Jesus limita a sociedade e nem a Deus. Infelizmente, a igreja não limita Jesus. A igreja serve muito mais o padrão da sociedade do que o padrão do seu Senhor. Ele recupera. Ele gosta dos desprezados. Ele restaura os desprezados. Ele transforma os fracassados. E ele muda essas pessoas para melhor. Ele faz com que essas pessoas que deveriam ser rejeitadas se tornem extremamente úteis nas suas mãos. Talvez uma das coisas que nós mais precisamos aprender é isso. As nossas falas não nos inviabilizam para com Deus. E nós não precisamos ser perfeitos para sermos aceitos por Deus. E nós não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus, porque nós nunca seremos perfeitos. Aquele que busca a perfeição está tentando, na realidade, viver sem a graça, porque a graça é para os imperfeitos. Deus não pede que nós vivamos sem pecado, mas que nós nos arrependamos, que sejamos dependentes, que o busquemos e que consertemos a vida. E Ele transforma essas pessoas. É Ele quem pode transformar um alcoólatra em uma pessoa santa. Eu me lembro do testemunho que tanto me impactou aqui, daquele pastor que fora ladrão de banco, chamado Paulinho Bang Bang. Eu me lembro na minha adolescência de uma senhora que fora a mãe de santo mais famosa do Rio, Dona Otília Pontes, que para alcançar o máximo na sua religião, chegaram ao ponto de oferecer o seu filho em sacrifício. E eu me lembro na igreja que eu era adolescente, nós nos caminhamos lá, quando a Dona Otília veio dar o seu testemunho. Eu trabalhei depois com um filho seu, Assir, na Casa Publicadora Batista, que veio se tornar pastor, fruto da graça de Deus. Ele não joga fora o pavio e não se destaca na cama que está quebrada. Ele tem compaixão e ele restaura. Mas vamos terminar por onde começamos. Nós nos descartamos daquilo que não deu certo, do que fracassou, de quem falhou, e às vezes carregamos um sentimento de culpa muito grande. Um dos livros mais clássicos de psicologia é de Miriam Lopes e se intitula Os 4 Gigantes da Alma. Já fiz referências a ele aqui. Não é um bom livro para um cristão, porque o autor é freudiano, mecanicista e materialista, e todas as vezes que cita a Bíblia, cita errada, fora do contexto e fala bobagem. Ao invés de pedir a alguém que o ajude, vai citando de orelhada. Mas, num tópico sobre o medo, ele faz uma observação muito pertinente. Ele diz assim: quem mente não precisa de repreensão, mas encorajamento, porque o medo é para encobrir a sensação de fracasso ou por fracasso. Muitas vezes nós mentimos com palavras, mentimos com a vida, mentimos com atitudes. Nós dizemos que somos uma coisa e vivemos a busca daquilo. Nós sabemos o que devemos ser como cristãos e não nos damos. E Deus, o grande psicólogo, nos conhece muito bem. Ele nunca vem com uma repreensão ou arrependimento. Ele sempre vem com uma palavra de encorajamento. Se você é um pavio que não tem luz e só fumaça, e se você é uma bengala quebrada, não pense que você é inútil, que deve ser jogado fora e que não tem nenhum valor. Jesus tem compaixão de você. Jesus pode restaurar você. Jesus pode dar utilidade à sua vida.
Essa é a lição para nós nesta manhã. Ele nunca despreza um fracassado. Não importa onde tenhamos caído, ele está lá e ele nos levanta.